Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Paulo escreve à igreja em Tessalônica com um teor exortativo acerca dos últimos tempos, com uma mensagem central baseada na volta de Jesus e conselhos para suportarmos as tribulações até que ele venha. Paulo escreve 2 cartas para essa igreja, ambas pequenas em volume, representam apenas 2 folhas na nossa Bíblia hoje, mas que carregam algo muito precioso. E a partir desses conselhos contidos nela, eu quero falar com você hoje sobre conselhos para uma vida de paz. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: procure o melhor em cada um, incluindo você. Procure o melhor em cada um, incluindo você. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14 e 15. Nós vamos ler poucos versículos hoje, mas vamos aprofundar muito neles, porque a Bíblia é mais profunda do que extensa. E vamos ler na versão chamada A Mensagem, que diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14 e 15. Incentivem os desanimados e ajudem os cansados a recuperar as forças. Sejam pacientes com todos e atentos às necessidades individuais. Cuidem para que, quando estiverem nervosos, vocês não ofendam os outros. Procurem o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. Talvez uma das nossas maiores dificuldades é entender que, mesmo com as nossas falhas e fraquezas, somos chamados a ajudar os outros em suas fraquezas particulares. Mas essa é a maneira de Deus nos mostrar que podemos ser úteis mesmo sendo falhos. Podemos ajudar mesmo precisando de ajuda. Podemos ensinar mesmo sem saber de tudo. E podemos aprender mesmo estando em lutas. Incentivar os cansados e ajudar os cansados a recuperar as suas forças nos ajuda a lembrar que precisamos de alguma forma encontrar também a nossa própria força. Porque a caminhada cristã nunca foi sobre individualismo, nunca foi sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. Por isso Jesus enfatizou: onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali estarei com eles. Jesus queria isso. Entenda, Jesus sempre está com você, o Espírito Santo habita em você, mas é desejo de Deus que você compartilhe aquilo que Ele tem feito na sua vida, que você aprenda com Ele trabalhando como Ele tem trabalhado na vida do próximo também. Isso é evangelho, essa é a essência da caminhada cristã. Eu particularmente sou um cara que se cobra muito, sofro muito com o perfeccionismo desde muito novo. Sempre que me proponho a fazer algo, dedico a fazer o melhor possível. Por um lado isso é bom, mas por outro nem tanto. E na caminhada cristã isso se manifesta de diferentes formas, porque quando eu erro, eu me cobro além do necessário e aí passo a fazer aquilo que é ofício de Satanás, que é me encher de acusação. E onde há acusação, está um espírito de condenação, e esse espírito de condenação se encontra no caminho oposto da presença de Deus. Ali na porta, a porta da presença te convidando para sair. Basta que você dê lugar para Ele em sua vida e Ele vai te carregar para longe do Pai. E nessas lutas internas nós precisamos lutar com força e estratégia. Eu não sei qual é a luta que você trava aí dentro de você, na sua personalidade, na sua mente, no seu estilo de vida, mas fato é que você precisa estar sempre alerta para que você não se condene, porque o espírito de condenação te tira da presença e você longe da presença é um espírito desanimado, sem força. Então não desanime, não perca suas forças, sabe? E eu luto particularmente com isso, tentando me cobrar menos, buscando tentar entender a melhor maneira de lidar com aquilo que deu errado ou com aquilo que não saiu como deveria. E nesse sentido tem algo nesse versículo que acabamos de ler que remete muito bem isso. Veja, ele diz: cuidem para que quando estiverem nervosos, não ofendam uns aos outros, não ofendam os outros. Procure o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. Agora pensa comigo. Nós temos o hábito de ler a palavra tentando olhar para a ótica externa, para o próximo. Mas e se olharmos para dentro, para nós?
E se olharmos para dentro, nós vamos entender que quando estivermos nervosos, frustrados, chateados, não venhamos a ofender nós mesmos. Sabe? Olhe para isso, olhe por essa ótica. Quando você estiver nervoso, frustrado, chateado, não se ofenda. Isso não é só sobre se ofender o próximo, é sobre se ofender. Você entende isso? E em seguida, procurar fazer o melhor possível, o necessário para despertarmos o que há de melhor em nós. E só assim iremos conseguir despertar o que há de melhor no próximo. É sobre isso, porque está escrito: procurem o melhor em cada um e façam sempre o melhor para o que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. Procurem o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. Cada um aqui que está escrito inclui também você. Então, o que tem de melhor aí dentro de você? Traga para fora. Deixe que Deus seja glorificado e manifestado em suas ações. A A.W. Tozer disse: Deus usa pessoas imperfeitas porque não existem outras. Deus usa pessoas imperfeitas porque não existem outras. Então se cobre menos. Eu estou aprendendo a fazer isso, acredite em mim. É possível, nós estamos no caminho. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração é a alegria do firme fundamento da alma. 1 Tessalonicenses 5, verso 16, os versos seguintes do que estamos lendo diz: sejam alegres em qualquer situação. Orem o tempo todo. Deem graças a Deus. Não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês que pertencem a Cristo Jesus vivam nesse mundo. Entende isso? Ao ler isso, inevitavelmente pensamos: é impossível cumprir isso. É impossível estar alegre em toda e qualquer situação. Sim, eu concordo com você. Pois há situações terríveis onde não há possibilidade de olharmos e darmos graças a Deus. Mas nessas horas precisamos nos lembrar que a palavra de Deus não é sobre possibilidades, mas sobre verdades. Porque possibilidades nos limitam, mas as verdades nos transformam. A palavra de Deus não é sobre possibilidades, mas sobre verdades. Porque as possibilidades nos limitam, mas as verdades nos transformam. E a verdade aqui é que estar alegre em qualquer situação é algo que não muda as circunstâncias, mas muda a nossa essência. Paulo, o autor dessa carta base da nossa mensagem de hoje, também é autor da carta aos Filipenses. E nessa carta, ele conta um pouco sobre o seu aprendizado nessa questão. Veja, Filipenses 4, verso 11 e 13. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo da sua resiliência, alegria e perseverança de Paulo não foram as suas orações respondidas, os seus desejos atendidos, nem tampouco as circunstâncias a seu favor. O segredo foi o fortalecimento por parte de Deus em meio às dores e lutas. Entenda isso. Quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, ele se remete ao que Deus havia lhe falado, e ele escreveu lá em 2 Coríntios 12, 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo já tinha entendido isso. Então não espere encontrar força longe da presença de Deus. Não espere encontrar alegria nas circunstâncias. Elas são estáveis. Elas mudam o tempo todo. Mas Deus é o firme fundamento da sua alma. Esteja enraizado nele. C.S. Lewis disse: a alegria não depende do que acontece conosco, mas do que acontece dentro de nós. A alegria não depende do que acontece conosco, mas do que acontece dentro de nós. É sobre isso. Terceira e última chave para encerrarmos. No verso 19 e 22 de 1 Tessalonicenses 5 diz: não apaguem o espírito, nem reprimam os que afirmam ter recebido uma palavra do Senhor, mas também não sejam ingênuos. Analisem tudo e guardem o que for bom. Joguem fora tudo que tiver ligação com o mal. Veja, a Bíblia se refere ao Espírito, não no caso aqui o nosso Espírito, mas o Espírito Santo, como o fogo. Ela não diz, não apagueis o fogo do Espírito. Ela diz, não apagueis o Espírito. Então não é algo que se manifesta esporadicamente como muitos pensam.
como muitos se referem à chama do altar do Antigo Testamento que não podia se apagar, que o fogo do Espírito vem em momentos específicos de adoração, em cultos ou conferências. Não. O Espírito é algo que precisa estar aceso em nossas vidas todos os dias, não em momentos únicos. Entende isso? E assim como o fogo precisa ser alimentado por algo, nessa analogia, o Espírito precisa ser alimentado por uma conduta e busca diária. Então não apague o Espírito. O dia desses, meu pai me chamou para um churrasco na casa dele. Esse era um daqueles convites irrecusáveis. Eu cheguei lá, vi que ele já tinha acendido a churrasqueira, mas o fogo não tinha pegado, sabe? O carvão não pegava fogo, não ia. E a gente aprendeu uma técnica nova esses tempos atrás, de colocar um potinho com álcool e açúcar lá no centro do carvão para acender. Mas também não estava funcionando. O carvão não ia. Aí eu me lembrei de que há muito tempo atrás, quando eu cresci, eu vi ele acendendo a churrasqueira assim. Eu acho que quando aprendi a fazer churrasco com ele, eu me lembrei daquele momento, sabe? Ele pegava um secador de cabelo para acelerar aquele processo. Ficava ali na churrasqueira com um secador de cabelo. E aí eu olhei, o fogo não pegava, ele tava andando para lá e para cá. Eu falei, pai, tem aquele secador antigo ainda aqui? Pega lá. Ele pegou. E eu fiquei segurando o secador na boca da churrasqueira até aquele fogo pegar. E o fogo pegou e pegou bonito. E na hora me veio no coração, assim somos nós com Deus. Às vezes o fogo não vem, a unção não vem, parece que o Espírito está apagado, sabe? Parece que algo se apagou, mas precisamos colocar ar naquela pequena chama que ainda tem dentro de nós. Às vezes precisamos recorrer a maneiras antigas e diferentes de reacender esse fogo, talvez a chama do primeiro amor. Então coloque ar nessa chama que há dentro de você. Respire, Deus. Chore na presença dele. Não apague o Espírito. Coloque um louvor antigo, algo que mexe com o seu coração. Estimule as suas lágrimas em Deus. Deixe ele falar com você. Não fique frio. Por menor que seja a chama que há dentro de você, ela pode se reacender ainda, porque você não pode, não deve e não precisa apagar o Espírito. Charles Spurgeon disse: visitar a presença de Deus não é suficiente. É preciso permanecer nela. Visitar a presença de Deus não é suficiente. É preciso permanecer nela. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, Pai, pela tua bondade. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por essa pessoa que me escuta. Que o Senhor acenda, Pai, o Espírito nela. Que ela ande, Papai, queimando na tua presença, escutando a tua voz, ungida no Senhor, Pai. Que hoje seja um dia de boas notícias, de respostas do céu sobre a vida dela. Que ela encontre força, graça e sabedoria no Senhor, Pai. E que todos vejam quem é o Senhor na vida dela, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu dia. Que hoje seja um dia alegre para você, um dia de boas notícias. Se você lembrou de alguém, compartilhe essa mensagem e deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Se você ainda não nos segue no Spotify, no YouTube, vou pedir mais uma vez, siga o nosso canal, compartilhe as mensagens, seja edificado dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Até que Ele venha. E eu termino te lembrando, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.